Pessoal, agora a gente vai entrar na geometria, tá? Então, olha, 22 de abril, aula 2, né? Ponto, reta e plano. Então, gente, tem uma grande diferença entre ponto, reta e plano. Olha, você já teve uma ideia intuitiva? Mas o que é uma ideia intuitiva? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente, de modo intuitivo, e nos ajudam a compreender a realidade. Ah, tá! Em geometria, algumas ideias são intuitivas. Quais são elas? O ponto, a reta e o plano. Olha o exemplo do ponto aqui, ó. O próprio pontinho aqui, olha. Agora, o que dá a ideia de uma reta, gente? Olha, a corda do berimbau bem esticada dá a ideia de reta, aqui a corda. Tá vendo? Agora, vamos pensar numa superfície plana. Pensa num campo de futebol. Olha, a folha do livro. Isso é uma ideia de um plano, tá? Então, o ponto, por exemplo, se eu estou lá no horizonte, lá no alto, eu vejo um pontinho amarelo. É uma ideia de um ponto. A lua, a gente observar a lua cheia, por exemplo, observar lá no céu, é ideia de ponto, tá? Então, ponto, a reta, o varal da minha casa, é uma ideia de reta. Agora, a folha do meu livro, a folha do meu caderno, a mesa da minha cozinha, tudo isso é ideia de plano. Então, gente, aí tem essa atividade aqui para vocês responderem, tá? Sobre ponto, reta e plano. Agora, olha, essas ideias são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. Ah lá, o ponto, ele não possui dimensões e sua indicação é feita por letra maiúscula do nosso alfabeto. Olha aqui, ó, ponto A, ponto B, tá vendo? A reta, ela é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, ela é infinita. Ela é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no plano ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e a indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Olha bem, olha a reta, olha. A reta é representada por letra minúscula, reta R, reta S. O ponto é representado por letra maiúscula. Já o plano, gente, como é uma superfície, olha, ele é indicado por letra grega, olha, plano alfa, plano beta, tá? Então, o ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta, letra minúscula do nosso alfabeto, e o plano é representado por letras gregas. Geralmente é alfa, que aqui está o alfa, beta e o gama, que parece um Y, tá? As ideias de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Tudo bem? Então, é o começo da geometria, gente. Olha a reta agora, olha. Então, tem um ponto P, por esse ponto passam infinitas retas. Então, por um único ponto passam infinitas retas. Agora, se eu tenho dois pontos, só passa uma única reta, porque eu tenho que passar do ponto A para o ponto B. Aí só passa uma única reta. Então, resumindo, por um ponto só, passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, passam uma única reta. Agora, vamos ver as posições relativas de duas retas em um plano? Gente, veja bem, olha, nós vamos ver retas paralelas. Olha, o que são retas paralelas? Olha o desenho aqui, ó. São retas que nunca vão se cruzar, é uma do ladinho da outra. Então, olha, retas paralelas. As retas R e S contidas em alfa, quer dizer, no plano, não possuem ponto comum, é uma do lado da outra. As retas R e S são denominadas retas paralelas. Olha a indicação, R paralelo com S. Olha o próprio exemplo aqui, ó, da paralela aqui.
tá? Então, veja bem, olha o esquema aqui das ruas, ó. A Rua 7 de Setembro, ela é paralela à Avenida Independência. Agora, a Rua 7 de Setembro em relação à Avenida da Liberdade. Aí não, elas estão cruzando aqui nesse pontinho. Aí elas são chamadas de retas concorrentes, que é o que a gente vai ver agora, olha. Retas concorrentes. As retas RT contidas em alfa possuem um único ponto, que é o ponto A. Então, veja bem, olha, o ponto A. A partir do momento que eu cruzo as retas, olha lá, reta R e reta T, aí o que acontece? Elas são concorrentes, que elas têm um ponto em comum. Aí, ó, lembrando que a reta é imaginada sem começo e nem fim, ou seja, ela não tem nem começo e nem fim. Essa figura representa retas concorrentes ou secantes. Então, ó, observa o desenhinho aqui, elas são paralelas, mas se você continuar, olha o ponto de cruzamento. Para ela ser paralela, gente, ela tem que ser assim, ó, desse jeitinho, ó, uma do lado da outra. Pode ser assim também. Mas a partir do momento que ela tem uma espécie de uma curvinha, se você continuar, ela não é paralela, ela é concorrente. Agora, as retas coincidentes. Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Olha lá, ó, a reta A e a reta B, uma dentro da outra. Elas são chamadas de retas coincidentes. Aí, gente, tem os exercícios para vocês fazerem da página 82, tá? E aqui tá falando na semirreta. O que é semirreta? O próprio nome tá dizendo, ó, semi, ela tem começo, mas não tem fim. Olha, a figura 1 mostra a reta R que passa pelos pontos A e B. Por ser uma reta, não tem início e nem fim. Então, veja bem aqui, ó, ela não tem nem começo e nem fim. Agora, olha o segundo exemplo, ó. AB, ela começou no A, não, aqui também é o quê? Uma reta, ela começou no A, passou pelo B e foi embora. Então, veja bem, nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2, indicamos AB. Então, olha, tá vendo? Ela começou no A e foi embora. Aqui tá mostrando que ela é infinita, mas não. Como ela começou no A e passou pelo B, ela é uma semirreta. Aí, a indicação dela, olha, começa no A, passa pelo B e vai embora. E ela pode ser o contrário também, ela começar no B, ir pelo A e ir embora. Então, a semirreta é uma parte da reta, ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido, que eu mostrei para vocês. Ó. Começou no A, passou pelo B. Aqui foi o contrário. Ó. Começou no B, passou pelo A e foi embora, porque aqui tá pontilhado, ó. Tá certo, gente? Então, agora eu vou passar a atividade para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, me pergunte. Tchau!